Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. 6. A Lagoa Proibida. Frodo despertou percebendo Faramir inclinado sobre ele. Por um segundo os velhos medos se apossaram dele, e ele sentou-se e se encolheu. Não há nada a temer, disse Faramir. Já é manhã? Indagou Frodo, bocejando. Ainda não, mas a noite está terminando, e a lua cheia está se pondo. Virás vê-la? Também há um assunto sobre o qual desejo teu conselho. Lamento despertar-te do sono, mas virás? Irei, disse Frodo, levantando-se com um leve calafrio, deixando o cobertor e as peles quentes. Parecia fazer frio na caverna sem fogueira. O ruído da água soava alto na quietude. Vestiu a capa e seguiu Faramir. Sam, acordando de repente graças a algum instinto de vigilância, viu primeiro a cama vazia do patrão e pôs-se de pé com um salto. Depois viu dois vultos escuros, de Frodo e de um homem, destacados diante do arco que já se enchia de uma pálida luz branca. Correu ao encontro deles. Passando por fileiras de homens adormecidos em colchões ao longo da parede. Cruzando a boca da caverna, viu que a cortina já se transformara em um véu ofuscante de seda e pérolas e fios de prata, cincelos de luar derretendo. Mas não parou para admirá-la e, desviando-se, seguiu o patrão através da porta estreita na parede da caverna. Primeiro atravessaram uma passagem negra, depois subiram por muitos degraus úmidos e, por fim, chegaram a um pequeno patamar plano, talhado na pedra e iluminado pelo céu pálido, que cintilava bem alto por meio de um poço longo e profundo. Dali saíam dois lances de escada, um prosseguindo, ao que parecia, até a alta margem do riacho, o outro desviando-se para a esquerda. Seguiram esse último. Ele subia dando voltas como uma escada de torreão. Por fim, emergiram da treva rochosa e olharam em volta. Estavam sobre uma rocha larga e plana, sem amurares nem parapeito. À direita, na direção leste, a torrente caía, derramando-se por muitos terraços, e depois, vazando por um declive íngreme, enchia um canal talhado e liso com uma força obscura de água manchada de espuma, e fazendo redemoinhos, e correndo com ímpeto quase aos pés deles. Precipitava-se de repente pela beira, que se escancarava do lado esquerdo. Ali estava parado um homem, perto da borda, em silêncio, olhando para baixo. Frodo virou-se para observar os lustrosos feixes da água, que faziam curvas e mergulhavam. Depois ergueu os olhos e fitou a distância. O mundo estava silencioso e frio, como se o amanhecer se aproximasse. Bem longe, no oeste, a lua cheia descia, redonda e branca. Névoas pálidas reluziam no grande vale lá embaixo. Um amplo abismo de vapor prateado sobre o qual rolavam as frias águas noturnas do Anduin. Uma escuridão negra estendia-se mais além, e nela rebrilhavam, aqui e ali, frios, agudos, remotos, brancos como dentes de fantasmas, os picos das Ered Ninreis, as montanhas brancas do reino de Gondor, encimadas por neve eterna. Por alguns instantes, Frodo ficou parado ali na alta rocha, e um arrepio percorreu-lhe o corpo, perguntando se, em algum lugar da vastidão das terras noturnas, seus antigos companheiros caminhavam ou dormiam, ou jaziam mortos envoltos em neblina. Por que o levavam para ali, tirando-o do sono do ouvido? Sam estava ávido por uma resposta à mesma pergunta e não conseguia refrear um murmúrio
só para o ouvido do patrão, ao pensar. É uma bela vista, sem dúvida, Sr. Frodo, mas gela o coração, sem falar nos ossos. O que está acontecendo? Faramir ouviu e respondeu. Pôr da lua sobre Gondor. O belo Ífil, partindo da Terra-média, olha de relance os cachos brancos do velho Mindoluim. Vale alguns calafrios. Mas não foi para ver isso que vos trouxe. Porém, quanto a ti, Samwise, não foste trazido e somente pagas a penalidade de tua vigilância. Um gole de vinho há de corrigir isso. Vinde, olhai agora. Deu um passo para ficar ao lado da sentinela silenciosa na beira escura, e Frodo o seguiu. Sam ficou para trás. Já se sentia inseguro bastante naquela plataforma alta e úmida. Faramir e Frodo olharam para baixo. Muito embaixo deles viram as águas brancas que se derramavam em um bojo espumante e depois rodopiavam, escuras, em torno de uma bacia funda e oval nas rochas, até encontrarem novamente o caminho de saída através de uma estreita abertura e correrem para longe, soltando vapores e trepidando para um trecho mais calmo e plano. O luar ainda descia em ângulo até o sopé da cascata e reluzia nas ondulações da bacia. Logo Frodo deu-se conta de um pequeno objeto escuro na margem próxima, mas no momento em que olhou, ele mergulhou e ele sumiu logo além da fervura e das borbulhas da cascata, fendendo a água negra com a precisão de uma flecha ou de uma pedra lançada de beira. Faramir voltou-se para o homem ao seu lado. Agora, o que dirias que é isso, Aragorn? Um esquilo ou um martim pescador? Há martim pescadores negros nas lagoas noturnas de Treva-mata. Não é ave, seja lá o que for, respondeu Aragorn. Tem 4 pernas e mergulha como um homem. Também demonstra um belo domínio da arte. O que está fazendo? Buscando um caminho para subir por trás da cortina até nosso esconderijo? Parece que finalmente fomos descobertos. Tenho aqui meu arco e postei outros arqueiros com mira quase tão boa quanto a minha, em ambas as margens. Só esperamos teu comando para atirarmos, capitão. Vamos atirar? Perguntou Faramir, virando-se depressa para Frodo. Por um momento, Frodo não deu a resposta. Não, disse ele depois. Não, peço que não atireis. Se Sam se atrevesse, teria dito sim, mais depressa e mais alto. Não podia ver, mas adivinhava muito bem, pelas palavras deles, o que estavam observando. Sabes então o que é esse ser? Disse Faramir. Vamos. Agora que o viste, conta-me por que deveria ser poupado. Em toda a nossa conversa, nenhuma vez falaste de teu companheiro vagante, e eu o deixei estar por hora. Podia esperar de ser apanhado e trazido à minha presença. Mandei que meus caçadores mais alertas o buscassem, mas ele lhe escapou. E eles não o avistaram até agora, exceto por Aragorn aqui, uma vez ontem à tarde, ao anoitecer. Mas agora cometeu uma invasão pior do que apenas pegar coelhos nas terras altas. Ousou vir a Renet Amun, e sua vida está condenada. Espanto-me com a criatura, tão secreta e tão matreiro, e vem brincar na lagoa diante de nossa própria janela. Ele pensa que os homens dormem a noite toda sem vigia? Por que faz isto? Há 2 respostas, creio, começou Frodo. Por um lado, ele pouco sabe sobre os homens e, apesar de ele ser matreiro, o vosso refúgio está tão oculto que ele talvez não saiba que há homens escondidos aqui. Por outro lado, creio que foi atraído aqui por um desejo dominante, mais forte que sua cautela. Foi atraído para cá, tu dizes? Disse Faramir em voz baixa. Pode ser, então, que ele sabe de teu fardo? Sim, deveras. Ele mesmo o carregou por muitos anos. E ele o carregou? Indagou Faramir com a respiração entrecortada, espantado. Esse assunto vai se envolvendo em novos enigmas. Então ele o está perseguindo? Talvez. É precioso para ele, mas não falei disso. O que a criatura busca então? Peixe, disse Frodo. Olha. Espiaram a lagoa escura lá embaixo. Uma cabecinha negra apareceu na extremidade oposta da bacia, logo no exterior da profunda sombra das rochas.
Houve um breve lampejo prateado e um rodopio de diminutas ondulações. Nadou para um lado e então, com uma espantosa agilidade, um vulto semelhante a um sapo saiu da água e subiu pela margem. Sentou-se de pronto e começou a roer o pequeno objeto prateado que rebrilhava ao virá-lo. Os últimos raios da lua caíam agora além do muro de pedra na extremidade da lagoa. Faramir riu baixinho. Peixe, disse ele. É uma fome menos perigosa. Ou talvez não. Peixes da lagoa de Renef Amun podem lhe custar tudo o que ele tem para dar. Agora eu o tenho na mira da flecha, disse Anborn. Não devo atirar, capitão? Pela vinda a este lugar sem ser convidado, nossa lei é a morte. Espera, Anborn, disse Faramir. Este assunto é mais difícil do que parece. O que tens a dizer agora, Frodo? Por que devemos poupá-lo? A criatura está infeliz e faminta, disse Frodo, e não tem consciência do perigo. E Gandalf, o seu Mifrandir, pedir-te-ia que não o matasses por esse motivo e por outros. Proibiu os elfos de fazê-lo. Não sei claramente porquê e do que suponho não posso falar abertamente aqui. Mas essa criatura está ligada de algum modo à minha missão. Antes que nos encontrastes e levasses, ele foi meu guia. Teu guia? Exclamou Faramir. O assunto torna-se cada vez mais estranho. Eu faria muita coisa por ti, Frodo, mas não posso conceder isto. Deixar este vagante matreiro sair daqui por vontade própria para se juntar a ti mais tarde, se assim quiser, ou ser apanhado por orques e contar tudo o que sabe sob ameaça de dor. Ele tem de ser morto ou apanhado. Morto se não for apanhado muito depressa. Mas como esse ser escorregadio de muitas aparências pode ser apanhado, exceto por uma flecha empenada? Deixe-me descer até ele em silêncio, disse Frodo. Podeis manter os arcos envergados e atirar em mim, pelo menos, se eu fracassar. Não hei de fugir. Vá então, e se rápido, disse Faramir. Se ele escapar vivo, deveria ser teu serviçal fiel pelo resto dos seus dias infelizes. Leva Frodo ribanceira abaixo, Anborn, e vai devagar. Esse ser tem nariz e ouvidos. Dá-me teu arco. Anborn grunhiu e guiou Frodo, descendo pela escada que dava voltas até o patamar e depois subindo pela outra escada, até que, por fim, chegaram a uma abertura estreita encoberta por arbustos espessos. Atravessando-a em silêncio, Frodo viu-se no topo da margem sul, acima da lagoa. Já estava escuro e a cascata era pálida e cinzenta, refletindo apenas o luar que restava no firmamento ocidental. Não conseguia ver Gollum. Avançou um pouco e Anborn veio devagar atrás dele. Vai, sussurrou ele no ouvido de Frodo. Presta atenção à tua direita. Se caíres na lagoa, ninguém poderá te ajudar, a não ser teu amigo pescador. E não esqueças que há arqueiros por perto, por muito que não possa vê-los. Frodo insinuou-se adiante, usando as mãos à maneira de Gollum para tatear o caminho e se firmar. A maior parte das rochas era plana e lisa, mas escorregadia. Parou escutando. De início não pôde ouvir nenhum som, exceto o incessante ímpeto da cascata atrás dele. Então, em seguida, ouviu pouco à frente um murmúrio chiante. Peixe. Belo peixe. Cara Branca sumiu, meu precioso. Finalmente, sim. Agora nós podemos comer peixe em paz. Não, não em paz, precioso. Porque o precioso está perdido. Sim, perdido. Hobbits imundos, hobbits nojentos, foram embora e nos deixaram. Colo. E o precioso se foi. Só o pobre Sméagol bem sozinho, sem precioso. Homens nojentos, eles vão pegar ele, roubar meu precioso. Ladrões. Nós odeia eles. Peixe. Belo peixe. Nos deixa forte. Deixa olhos brilhantes, dedos firmes, sim. Engana eles, precioso. Esgana eles todos, sim, se nós tiver chances. Belo peixe. Belo peixe. Assim continuou quase tão incessante quanto a cascata, só interrompido por um fraco ruído de baba e gorgolejo. Frodo teve um calafrio escutando com pena e repugnância.
Queria que aquilo parasse e que ele nunca precisasse ouvir aquela voz outra vez. Unborn estava a pouca distância atrás dele. Podia arrastar-se de volta e lhe pedir que mandasse os caçadores atirarem. Provavelmente se aproximariam o suficiente enquanto Gollum se empanturrava e estava de guarda baixa. Só um tiro certeiro e Frodo estaria livre da voz desgraçada para sempre. Mas não. Gollum agora tinha um direito sobre ele. O serviçal tem um direito sobre o mestre pelo serviço, até mesmo serviço por medo. Teriam sossobrado nos pântanos mortos não fosse por Gollum. Frodo também sabia bem claramente, de certo modo, que Gandalf não desejaria aquilo. Sméagol, disse ele baixinho. Peixe. Belo peixe, respondeu a voz. Sméagol, repetiu ele um pouco mais alto. A voz silenciou. Sméagol, o mestre veio procurá-lo. O mestre está aqui. Venha, Sméagol. Não houve resposta, exceto um chiado baixo, como de alguém expirando. Venha, Sméagol, disse Frodo. Estamos em perigo. Os homens vão matá-lo se o encontrarem aqui. Venha depressa se quiser escapar da morte. Venha com o mestre. Não, respondeu a voz. Mestre não é bonzinho. Deixa pobre Sméagol e vai com novos amigos. Mestre pode esperar. Sméagol não terminou. Não há tempo, insistiu Frodo. Traga o peixe com você. Venha. Não. Precisa terminar peixe. Sméagol, exclamou Frodo desesperado. O precioso vai ficar irritado. Hei de pegar o precioso e hei de fazer. E hei de dizer. Faça com que ele engula os ossos e sufoque. Nunca prove peixe esse. Venha. O precioso está esperando. Houve um chiado agudo. Em seguida, Gollum saiu da escuridão, engatinhando de quatro como um cão extraviado chamado junto do dono. Tinha um peixe meio comido na boca e outro na mão. Chegou perto de Frodo, quase nariz com nariz, e farejou. Seus olhos pálidos brilhavam. Então tirou o peixe da sua boca e se pôs de pé. Mestre bonzinho, sussurrou. Hobbit bonzinho volta para o pobre Sméagol. Bom Sméagol vem. Agora vamos embora. Vamos depressa, sim. Através das árvores, enquanto as caras estão escuras. Sim, venha. Vamos. Sim, vamos logo, disse Frodo. Mas não imediatamente. Irei com você, como prometi. Prometo de novo. Mas não agora. Você ainda não está em segurança. Eu vou salvá-lo, mas você precisa confiar em mim. Nós precisa confiar em mestre? Disse Gollum em dúvida. Por quê? Por que não ir embora já? Onde está o outro, o hobbit mal-humorado e rude? Onde está? Lá em cima, disse Frodo, apontando a cascata. Não vou sem ele. Precisamos voltar até ele. Sentiu o desânimo. Aquilo parecia ser trapaça demais. Ele não temia realmente que Faramir permitiria que matassem Gollum, mas provavelmente ele o aprisionaria e amarraria, e com certeza o que Frodo estava fazendo pareceria trapaça à pobre criatura traiçoeira. Provavelmente seria impossível chegar a fazê-lo entender ou acreditar que Frodo lhe salvara a vida do único modo que podia. O que mais podia fazer? Manter a confiança ao máximo possível de ambos os lados. Venha, insistiu ele. Ou o precioso vai se irritar. Vamos voltar agora, subindo o rio. Vá, vá. Você vai na frente. Gollum seguiu engatinhando, próximo da beira, por curta distância, fungando e cheio de suspeitas. Logo parou e ergueu a cabeça. Tem alguma coisa ali, disse ele. Não é hobbit. De repente virou-se para trás. Uma luz verde tremeluzia em seus olhos esbugalhados. Mestre! Mestre! Chiou. Malvado! Trapaceiro! Falso! Cuspiu e estendeu os braços compridos com os dedos brancos estalando. Naquele momento, o grande vulto negro de Unborn surgiu por trás e se abateu sobre ele. Uma mão grande e forte pegou-o pela nuca e o imobilizou. Ele se retorceu como um raio, todo molhado e viscoso, coleando como uma enguia, mordendo e arranhando como um gato.
Mas 2 outros homens saíram das sombras. Não te mexas, disse um deles. Do contrário, vamos encher-te de alfinetes como um porco-espinho. Não te mexas. Gollum amoleceu e começou a choramingar e lamentar-se. Amarraram-no não muito gentilmente. Devagar, devagar, disse Frodo. Ele não tem força para vos enfrentar. Não o machuquei se for possível. Ele ficará mais quieto se não machucardes. Sméagol, não vou machucar você. Eu irei com você e não lhe acontecerá nada de mal. A não ser que me matem também. Confie no mestre. Gollum virou-se e cuspiu nele. Os homens o levantaram, puseram-lhe uma venda nos olhos e o levaram embora. Frodo seguiu-os, sentindo-se muito infeliz. Passaram pela abertura atrás das moitas e voltaram, descendo pelas escadarias e passagens ao interior da caverna. 2 ou 3 tochas haviam sido acesas. Os homens se agitavam. Sam estava lá e olhou esquisito para a trouxa flácida que os homens traziam. Pegou-o? Disse ele a Frodo. Sim. Bem, não, eu não o peguei. Ele veio até mim porque confiava em mim no começo, receio. Não queria que o amarrassem assim. Espero que fique tudo bem, mas detesto toda essa questão. Eu também, disse Sam. E nada ficará bem onde estiver esse pedaço de desgraça. Um homem chegou, acenou para os hobbits e os levou ao recanto no fundo da caverna. Faramir estava sentado ali, em sua cadeira, e a lamparina fora reacendida no nicho sobre sua cabeça. Fez-lhe sinal que se sentassem nas banquetas junto dele. Trazei vinho para os hóspedes, disse ele, e trazei o prisioneiro até mim. O vinho foi transido, e depois veio Unborn carregando Gollum. Tirou o capuz da cabeça de Gollum e o pôs de pé, postando-se atrás para sustentá-lo. Gollum piscou, encobrindo a malícia dos olhos com as pálpebras pesadas e pálidas. Parecia ser uma criatura muito infeliz, pingando e molhado, cheirando a peixe. Ainda tinha um agarrado na mão. Suas melenas esparsas lhe pendiam sobre o seio ossudo como ervas rançosas, e seu nariz fungava. Solta-nós, disse ele. A corda machuca nós, machuca sim. Machuca nós e nós não fez nada. Nada, disse Faramir, encarando a desgraçada criatura com um olhar aguçado, mas sem qualquer expressão no rosto, quer de raiva, ou de pena, ou de espanto. Nada? Jamais fizeste nada que valesse seres atado ou teres punição pior? No entanto, felizmente isso não me cabe julgar. Mas esta noite viestes aonde vir significa morte. Os peixes desta lagoa são comprados a alto preço. Gollum deixou cair o peixe da mão. Não quer peixe? Disse ele. O preço não vale para o peixe, disse Faramir. Só vir até aqui e olhar para a lagoa traz a pena de morte. Até agora poupei-te a pedido de Frodo aqui, que diz que pelo menos dele mereces alguma gratidão. Mas tem de satisfazer a mim também. Qual é o teu nome, de onde vens e aonde vais? Qual é teu afazer? Nós está perdidos, disse Gollum. Sem nome, sem afazeres, sem precioso, nada, só vazio, só faminto. Sim, nós está faminto. Alguns peixinhos ossudos nojentos para uma pobre criatura e dizem morte. São tão sábios, tão justos, muito justos. Não muito sábios, respondeu Faramir, mas justos. Sim, talvez justos na medida em que nossa pouca sabedoria permite. Solta-o, Frodo. Faramir tirou do cinto uma pequena faca para pregos e a entregou a Frodo. Gollum entendeu errado o gesto, guinchou e caiu no chão. Ora, Sméagol, disse Frodo, você precisa confiar em mim. Não o deixe ali na mão. Responda a verdade, se puder. Vai lhe fazer bem, não mal. Cortou as cordas dos punhos e tornozelos de Gollum e o pôs de pé. Vem até aqui, disse Faramir. Olhe para mim. Sabes o nome deste lugar? Já estivestes aqui antes?
Lentamente Gollum ergueu os olhos e fitou a contragosto os de Faramir. Toda a luz se extinguiu neles, e por um momento eles encararam, frios e pálidos, os olhos límpidos e firmes do homem de Gondor. Fez-se um silêncio profundo. Então Gollum baixou a cabeça e se encolheu até estar acocorado no chão, tremendo. Nós não quer saber, choramingou ele. Nunca vê aqui, nunca volta outra vez. Há portas trancadas e janelas fechadas em tua mente, e recintos escuros por trás delas, disse Faramir. Mas nisto julgo que dizes a verdade. É bom para ti. Que juramento farás de não voltares jamais, e de nunca conduzires aqui qualquer criatura vivente, por palavra ou sinal? Mestre sabe, disse Gollum, olhando de soslaio para Frodo. Sim, ele sabe. Nós vai prometer ao mestre, se ele nos salvar. Vamos prometer a ele, sim. Arrastou-se até os pés de Frodo. Salva nós, mestre bonzinho, choramingou. Sméagol promete ao precioso, promete firmemente. Nunca mais, nunca volta outra vez. Nunca fala. Não, nunca. Não, precioso, não. Está satisfeito? Questionou Faramir. Sim, afirmou Frodo. Pelo menos precisas aceitar esta promessa ou então cumprir vossa lei. Não obterás nada mais. Mas eu prometi que, se ele viesse até mim, não deveria sofrer mal, e não gostaria de ser acusado de infidelidade. Faramir ficou sentado por um momento, pensativo. Muito bem, disse ele por fim. Eu te entrego a teu mestre, a Frodo, filho de Drogo. Ele que declara o que fará contigo. Mas, senhor Faramir, disse Frodo com uma mesura, ainda não declaraste tua vontade acerca do mencionado, Frodo, e até que ela seja conhecida, ele não pode mudar seus planos para si ou seus companheiros. Teu julgamento foi adiado até amanhã, mas agora ela está prestes a chegar. Então declararei minha sentença, disse Faramir. Quanto a ti, Frodo, no que me concerne sob a maior autoridade, declaro-te livre no reino de Gondor até os mais remotos de seus antigos limites, exceto pelo fato de que nem tu, nem qualquer um que vá contigo, tendes permissão de virdes a este lugar sem convite. Esta sentença há de valer por 1 ano e 1 dia, e depois cessar, a não ser que antes desse prazo venha a Minas Tirith e te apresentes ao senhor e regente da cidade. Então eu rogarei a ele que confirme o que fiz e o torne vitalício. Enquanto isso, quem quer que tome sob sua proteção há de estar sob minha proteção e sob o escudo de Gondor. Tens tua resposta? Frodo fez uma profunda mesura. Tenho minha resposta, assentiu ele. E me ponho a teu serviço, se isso for de alguma valia para alguém tão elevado e honrado. É de grande valia, disse Faramir. E agora, tomas esta criatura, este Sméagol, sob tua proteção? Tomo Sméagol sob minha proteção, disse Frodo. Sam suspirou audivelmente, e não por causa das cortesias que, como qualquer hobbit, ele aprovava totalmente. De fato, no condado um tal assunto teria exigido muito mais palavras e mesuras. Então eu te digo, comentou Faramir, voltando-se para Gollum, que estás sob sentença de morte, mas enquanto caminhares com Frodo estás a salvo no que nos diz respeito. Porém, se alguma vez fores encontrado por um homem de Gondor à solta sem ele, a sentença há de valer. E que a morte te encontre depressa dentro de Gondor ou fora, se não o servires bem. Agora responde-me, aonde queres ir? Tu eras seu guia, ele diz. Aonde o conduzias? Gollum não deu resposta. Não admitirei que isso fique em segredo, disse Faramir. Responde-me ou revogarei meu julgamento. Ainda assim Gollum não respondeu. Eu responderei por ele, disse Frodo. Ele me trouxe ao Portão Negro, como pedi, mas era impenetrável. Não há portão aberto para a terra inominável, respondeu Faramir. Vendo isso, desviamo-nos e viemos pela estrada que ruma para sul, prosseguiu Frodo. Pois ele disse que há, ou pode haver, uma trilha próxima a Minas Ithil. Minas Morgul, disse Faramir. Não sei claramente, disse Frodo,
Mas creio que a trilha ascende para as montanhas do lado norte daquele vale onde se ergue a antiga cidade. E sobe para uma fenda alta e depois desce para o que está além. Sabes o nome dessa passagem alta? Indagou Faramir. Não, disse Frodo. Chama-se Cirith-Ungol. Golo deu um chiado agudo e começou a murmurar consigo mesmo. Não é esse o seu nome? Disse Faramir, voltando-se para ele. Não, exclamou Gollum e então guinchou, como se algo o tivesse espetado. Sim, nós ouvi o nome uma vez. Mas o que importa o nome para nós? Mestre diz que precisa entrar. Então nós precisamos tentar algum caminho. Não tem nenhum outro caminho para tentar, não. Nenhum outro caminho? Disse Faramir. Como sabes disso? E quem explorou todos os confins daquele reino sombrio? Olhou pensativo para Gollum por longo tempo. Por fim falou outra vez. Leva embora esta criatura, Morn. Trata-o com tolerância, mas vigia-o. E tu, Sméagol, não tentes mergulhar na cascata. Ali as rochas têm dentes que te machucariam antes de teu tempo. Deixa-nos agora e toma teu peixe. Anborn retirou-se e Gollum foi encolhido à frente dele. A cortina fechou-se diante do recanto. Frodo, creio que nisto agiste de forma muito insensata, comentou Faramir. Não creio que devas ir com essa criatura. É malvada. Não é completamente malvada, redarguiu Frodo. Não totalmente, quem sabe, disse Faramir. Mas a malícia a devora como um cranco e o mal está crescendo. Ele não te conduzirá a bom caminho. Se quiseres separar-te dele, eu lhe darei salvo-conduto e direção até qualquer ponto das fronteiras de Gondor que ele nomeie. Ele não aceitaria, respondeu Frodo. Ele me seguiria como tem seguido por muito tempo, e muitas vezes prometi tomá-lo sob minha proteção e ir aonde ele me levasse. Não me pedirias para ser infiel com ele, não é? Não, ponderou Faramir. Mas meu coração pediria, pois parece menos mal aconselharmos outro homem a romper a palavra empenhada do que nós mesmos a rompermos, em especial quando vemos um amigo atado inadvertidamente em seu próprio prejuízo. Mas não. Se ele for contigo, precisa suportá-lo agora. Mas não creio que estejas obrigado a ir a Cirith-Ungol, de que ele te contou menos do que sabe. Isso percebi com clareza em sua mente. Não vás a Cirith-Ungol. Aonde hei de ir então? Disse Frodo. De volta ao Portão Negro e entregar-me à guarda? O que sabes a respeito desse lugar que torna seu nome tão pavoroso? Nada certo, respondeu Faramir. Nós de Gondor jamais passamos a leste da estrada nestes dias, e nenhum de nós, homens mais jovens, jamais o fez. Nem algum de nós pôs os pés nas montanhas de sombra. Delas só conhecemos velhos relatos e o rumor de dias passados. Mas existe algum terror obscuro que habita nos passos acima de Minas Morgul. Quando se menciona Cirith-Ungol, os anciãos e os mestres de saber empalidecem e silenciam. O vale de Minas Morgul tornou-se maligno muito tempo atrás, e foi uma ameaça e um pavor enquanto o inimigo banido ainda habitava ao longe, e Ithilien ainda estava mormente em nosso poder. Como sabes, aquela cidade foi outrora um lugar fortificado, altivo e belo, Minas Ithil, irmã gêmea de nossa cidade. Mas foi tomada por homens cruéis que o inimigo dominara em seu primeiro poderio, e que vagavam sem lar nem mestre após sua queda. Dizem que seus senhores eram homens de Númenor, que caíram em maldade sombria. A eles o inimigo dera anéis de poder e os devorara. Tornaram-se fantasmas viventes, terríveis e malignos. Após sua partida, eles tomaram Minas Ithil e lá se estabeleceram e encheram-na, e a todo o vale em torno de deterioração. Parecia vazia e não era, pois o medo informe vivia no interior das muralhas arruinadas. 9 senhores eram eles, e após o retorno de seu mestre, que auxiliam e prepararam em segredo, fortaleceram-se outra vez. Então os 9 cavaleiros surgiram dos portões do horror, e não pudemos resistir a eles. Não te aproximes da sua cidadela, serás avistado,
É um lugar de malícia insone, repleto de olhos sem pálpebras. Não vás por esse caminho. Mas a que outro lugar me dirigirás? Perguntou Frodo. Tu mesmo não podes, ao que dizes, guiar-me até as montanhas ou por cima delas. Mas por cima das montanhas me comprometi, por solene incumbência no conselho, a encontrar um caminho ou perecer na busca. E se eu regressar, recusando a estrada no seu amargo fim, aonde hei de ir então, entre elfos ou homens? Queres que eu vá a Gondor com este objeto? O objeto que deixou teu irmão louco de desejo? Que encanto ele produziria em Minas Tirith? Haveriam de existir duas cidades de Minas Morgul, uma reganhando os dentes para a outra por sobre uma terra morta, repleta de podridão? Não quisera que assim fosse, respondeu Faramir. Então, o que pretendes que eu faça? Não sei. Só não gostaria que fosses à morte ou ao tormento. E não creio que Mifrandir teria escolhido esse caminho. Porém, já que ele se foi, tenho de tomar as trilhas que consigo encontrar. E não há tempo para longas buscas, afirmou Frodo. É dura a sina e desesperançada a missão, disse Faramir. Mas lembra-te ao menos de meu aviso. Cuidado com esse guia, Sméagol. Ele cometeu assassinato antes. Percebo isso nele, suspirou. Bem, assim nos encontramos e nos separamos, Frodo, filho de Drogo. Não tens necessidade de palavras suaves. Não tenho esperança de ver-te outra vez em qualquer outro dia sob este sol. Mas agora hás de ir com minha bênção sobre ti e sobre todo o teu povo. Descansa um pouco enquanto preparo um alimento para ti. Gostaria muito de saber como esse Sméagol rastejante se apossou do objeto do qual falamos e como o perdeu. Mas não te afligirei agora. Se alguma vez, além da esperança, voltares à terra dos vivos e nos recontarmos nossas histórias, sentados ao sol junto de um muro, rindo dos velhos pesares, então me contarás. Até essa hora, ou alguma outra hora, além da visão das pedras videntes de Númenor. Adeus. Ergueu-se, fez uma mesura profunda para Frodo, e puxando a cortina, saiu para a caverna.